adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. E o Filho, Jesus, quando veio a este mundo, ele também procurou discípulos, né? E tinha muita gente seguindo, porque ele fazia milagres. Porque assim, Deus, para dar o seu selo de autenticidade à proclamação, à palavra falada, ele realizava milagres para que o povo cresce. E as multidões vinham, a tal ponto que Jesus tinha que ir para lugares distantes, subir as montanhas, e para estar a sós, falando com o Pai. Mas lá ele era encontrado e ele não tinha mais sossego, porque a sua fama se espalhou para todos os lados e tinha muita gente. Só que ele, quando foi escolher os apóstolos, com tanta gente, né? Ele teve que andar um pouco. E ele anda e viu ali um pescador e disse: segue-me. Imediatamente, aquele homem largou as suas redes e seguiu a Jesus. Depois ele encontra outro, e daí um outro fala de Jesus e vem outro. E ele está passando na coleteria, que tem ali alguém coletando impostos, né? Um cara chamado Levi. E Jesus olha para Levi e diz: siga-me. Levi é o mesmo Mateus, tá? Siga-me. E ele imediatamente largou de cobrar os impostos e seguiu a Jesus. E Jesus assim foi pensando e pescando pessoas para que o seguissem no meio de toda aquela multidão. Ele procurava alguém que tivesse o coração de um discípulo. O coração de um discípulo é quando a pessoa quer aprender. E a pessoa percebe que precisa aprender. E para aprender ela precisa ouvir. E quando ela não entende, ela pode perguntar. Fazer discípulos. E Jesus, quando manda a gente fazer a mesma coisa. Ir de fazer discípulos de todas as nações, né? E o que é fazer discípulo? Às vezes a gente pensa que fazer discípulo é você pregar um sermão, né? Na verdade, é você ficar em cima da pessoa, querendo que ela vá para a igreja. Mas fazer discípulo é diferente. Fazer discípulo é você compartilhar vida com a outra pessoa. Compartilhar a vida. É você chegar e dizer: anda comigo e siga o meu exemplo. Paulo falou isso, né? Paulo dizia assim: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Anda comigo. Veja em mim quais são os valores do reino. Porque não tem outro jeito. Você pode fazer discípulos ou você pode fazer seguidor, né? Seguidor a gente consegue até na internet, né? Tem gente que tem um monte de seguidores. Mas discípulo é aquele que no final das contas está disposto a dar a vida por aquela causa. Qual discípulo que não foi assassinado porque cria? Teve só um, né? João, que morreu velhinho. Todos os demais foram assassinados, mártires. Por quê? Porque Jesus não compartilhou uma ideia deles, né? Jesus ele não compartilhou um ideal apenas. Jesus ele compartilhou da própria vida. E aqueles indivíduos estavam dispostos a também entregar a própria vida em prol daquela mensagem. Não são todos que são discípulos. Tem os seguidores, mas tem os discípulos.
E o discípulo, ele entendeu o que é dar a vida por aquele que ele ama, que é o Senhor Jesus. E no céu, infelizmente ou felizmente, Deus sabe o melhor, só vai entrar discípulo. Não entra seguidor. Eu gosto daquela história da viúva de Naim, né? Daquela cidade, que ela vem vindo, o filho dela morreu, né? E ela vem para enterrar o filho, e uma multidão vem atrás dela, para enterrar, seguindo aquele morto. E Jesus vem no sentido contrário, e junto com Jesus vem uma outra multidão de seguidores de Jesus, até que eles se encontram ali na entrada da cidade. Mas dentro da multidão que seguia Jesus, sabe o que tinha? Tinha os discípulos. Então, na verdade, eram 3 grupos. Um grupo seguindo um morto para enterrá-lo, uma multidão seguindo Jesus e mais os discípulos. E Jesus, movido de compaixão, ele para e diz ao menino: levanta e entrega aquele menino para a sua mãe. E ali Jesus faz um milagre extraordinário, que só compreenderam esse milagre os únicos que compreenderam foram os discípulos. As multidões não compreenderam. Então, ser discípulo é estar disposto a dar a vida pelo Senhor.